Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, por mais uma noite a qual Ele nos proporciona estarmos unidos e reunidos nessa programação ao vivo aqui pela TVS News, para o Brasil e para o mundo, para abençoar o povo de Deus e todos aqueles que estão chegando nessa noite. Que você tenha uma boa noite de salvação em Cristo Jesus. Quero mandar a paz do Senhor Jesus a todos que estão prestigiando essa programação nessa noite. Que Deus te abençoe a tua vida, tua casa e toda a tua maneira de viver. Deus abençoe meus irmãos do ministério a qual eu faço parte, a Assembleia de Deus do Ministério Remanescente em Cristo, lá no sítio de Jaraguá, na rua Maravate 741. Estamos ali adorando a Deus e fazendo a obra do Pai. Deus abençoe os obradores do Santo Ministério. Deus abençoe obradoras do Santo Ministério e que o Senhor Jesus faça florescer a tua glória sobre vossas vidas. Deus abençoe as nações, Assembleia de Deus Perus. Deus abençoe a nação de Madureira, que está sempre conosco, nos abençoando, prestigiando nossa transmissão aqui no YouTube. Que você venha compartilhar essa obra, esse projeto, para abençoar e fortalecer cada vez mais essa programação para a glória de Deus. Nós vamos fazer uma pequena oração e após essa oração adentramos no tema dessa noite, para a glória do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos por tudo, tua bênção, tua graça, tua misericórdia, que o Senhor alcance as vidas nessa noite, que o Senhor fale conosco nessa noite, para a glória do teu santo nome, e abençoa, Pai, essa transmissão em todos os cantos e redores, aonde chegar ao alcance dessa transmissão, que a bênção do Senhor o alcance grandemente, amém? Meus amados, mais um tema, mais uma programação, momento bíblico aqui pela TVS News. Quero agradecer a família Sun News por ter abençoado, dado essa oportunidade de nós estarmos juntos mais uma vez, todas as quartas-feiras aqui nos estúdios, às 21 horas, ao vivo, para abençoar a tua vida. Se inscreva no canal Sun News, se inscreva no meu canal Fábio Vladimir. Vamos abraçar e ser abraçado. Quero também mandar a paz e boa noite para a comunidade YouTube Brasil, que está conosco também, sempre nos ajudando com a divulgação. Deus abençoe. Vamos lá, o tema de hoje, sacode o pó. A princípio muitas pessoas pensam que nós iremos tratar a questão dos discípulos de Jesus, quando esteve na sua caminhada e na dispensação da trilha do Evangelho, a qual adentrar por uma residência ou por uma cidade ou região que não foi bem recebido, batei o pé para sacudir. Não é esse contexto que tem tudo a ver sobre sacudir o pó. Então quando nós observamos a palavra de Deus e entendemos o que Deus também tem para conosco, dentro desse contexto, para nos ensinar e nos orientar a sermos cristãos cada vez mais íntimos e próximos de Deus, valorizando os propósitos de Cristo na nossa vida, valorizando o Evangelho do Senhor sobre nós, a ponto de que muitos e outros têm banalizado o Evangelho, têm banalizado o que significa salvação, o que significa ter uma vida cristã, cristocêntrica, uma vida direcionada à palavra, uma vida direcionada ao Espírito Santo, uma vida direcionada a Deus. E tem surgido muitos escândalos e muitas banalizações sobre isso. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Deus e nossa vida ao Senhor, nós vamos estando dentro dos seus desígnios, das suas orientações, ensinamentos, na temática bíblica, tentando viver cada vez mais, se esforçando dentro dessa palavra, que é a palavra da salvação, é a palavra que nos conduz para a vida eterna, palavra essa que tem poder de transformar-nos, nos mudarmos, fazermos diferentes e melhores na presença de Deus, para uma construção de uma sociedade e de uma vida melhor. Muito bem, vamos ver um versículo bíblico
como uma base principal dessa noite. Isaías capítulo 52, versículo 2, a Bíblia ensina através da profecia de Isaías: sacode o pó e levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras do teu pescoço, e ó cativa filha de Sião. Então, muito bem, a profecia, ela nos traz um entendimento muito claro sobre isso, muito explícito sobre o que é vontade, o que é se desprender das coisas que não agradam a Deus, se desprender do que não é errado, desprender o que é errado e voltar no que é certo. E quando Deus usa o profeta Isaías, ele traz essa palavra, ele traz essa mensagem para que o povo se levante, para que o povo saia da mesmice espiritual do cativeiro próprio, designado, a qual para se levantar e sacudir dentro de uma espiritualidade, sacudir a sua vida, sacudir o seu corpo, sacudir o seu momento espiritual, para que saia daquilo que estava impregnado e trazendo com que eles não enxergassem as diretrizes de Deus, não enxergasse as vontades do Pai. Vivemos um tipo de vontade de Deus, e uma delas está acontecendo agora em nossas vidas. A vontade decretiva, expressiva, perdoadora, a vontade misericordiosa de Deus sobre a nossa vida, e a vontade permissiva que Deus permite pelas nossas obras, pelos nossos erros e fatores que ocasionamos para que isso aconteça. Sabe aquele negócio de pegar a prova pela mão? Então Deus às vezes permite, por causa do livre-arbítrio, para que possamos enxergar que Deus está permitindo para sermos alcançados pela misericórdia e bondade, para sermos pessoas com os olhos abertos de entendimento, construído de entendimento, para que o Senhor seja o único Deus da nossa vida e da nossa história, em toda a nossa maneira de viver. E quando ele continua dizendo: levanta-te, ó povo, saia-se dessa situação, ó Jerusalém, para que você tire as ataduras da opressão, o jugo que estava sobre eles, saia o jugo, o peso. Me faz lembrar quando Jesus disse, Mateus no capítulo 11, versículo 28, quando ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, cansados espiritualmente, dizendo, cansados de uma espiritualidade banalizada, de uma espiritualidade fraca, de uma espiritualidade que não leva a nada, que não tem nada de Deus, é uma espiritualidade sem sentido. Então vinde a mim, os que estáis cansados, nesse contexto, oprimido pelo pecado, oprimido pelo inimigo da nossa alma, oprimido por pregações erradas, por ensinamentos, heresias, falácias, coisas que não têm dado crescimento, opressão, imposições. Então vinde a mim, Jesus dizendo, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviareis. Esse alívio de Cristo é a presença genuína e gloriosa do nosso Senhor Jesus, envolvido com o Espírito Santo, envolvido com a presença do Pai, cheio das misericórdias e do perdão. Para quê? Para que nós descarregamos a opressão, descarregamos na presença de Deus. Eu vou até Jesus, e Jesus está aqui, tiro esse peso e coloco nas tuas mãos. Por quê? Porque o Senhor disse que o fardo dele é leve e suave. Então o fardo de Cristo é leve e suave. Se nós queremos ter uma vida de uma leveza, sem a opressão, sem a angústia, sem o sentido inicial da depressão que tenta envolver muitas pessoas e acabar com as pessoas, mas quando nós se envolvemos na glória de Deus e falar, Senhor, o dia foi difícil, o dia foi um caos, mas diante da tua presença agora, eu quero me colocar
tirar o jugo, que muitas vezes pode ser o jugo da servidão, o jugo do pecado, o jugo do erro, o jugo da maldição. Então eu tiro isso, Pai, e me coloco diante dos teus pés, nas tuas mãos, e jogue no esquecimento, dissipa essas coisas, queima isso tudo e me faz ser leve, novo na tua presença, Senhor, para que o teu nome, a tua bendita e maravilhosa presença seja glorificada em nossa vida. Meus amados, coisa boa é viver assim, ter essa certeza, porque Deus trabalha por aqueles que o amam, Deus trabalha por aqueles que vela pela sua palavra, Deus trabalha por aqueles que valorizam o teu nome, Deus trabalha por aqueles que lembra dele e é lembrado por ele, Deus trabalha por aqueles que diz, eis-me aqui, Senhor. Deus trabalha para aqueles que têm compromisso com a verdade. E quem é a verdade? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu tenho uma vida na verdade, se eu tenho uma vida nos caminhos, se eu tenho uma vida trilhando esse propósito, então toda pureza vai acontecer sobre mim, e a poeira da falta de espiritualidade, a poeira que está impregnando nos dons, a poeira que está impregnando naquilo que nós não conseguimos crescer como pessoas, crescer como servos, crescer como pessoas que estão prontas, apto para realizar grandes coisas, porque Deus está permitindo crescer como pessoas profissionalmente, intelectualmente. Então, meus queridos e amados, esse é o prazer de Deus, trabalhar para conosco, para que o nome dele seja engrandecido e glorificado sobre os seus propósitos sobre nós. Então ele disse, Jerusalém, filha de Sião, saia dessa impureza e desse jugo e entre na leveza. Sacode-se esse pó da incredulidade, sacode esse pó do peso que está te derrotando espiritualmente e fazendo com que você não creia mais, com que você não acredite mais, com que você não continue na esperança viva, continue na esperança da presença do Senhor. Muitas pessoas ultimamente e nos dias atuais estão morrendo espiritualmente, estão morrendo porque não estão acreditando mais, porque não estão confiando mais, porque não estão convicto que está com Deus e Deus está com você. É muito fácil eu dizer que eu estou com Deus, mas eu preciso sentir, eu preciso acreditar que Ele está comigo, que Ele está ao meu favor pela tua bondade e pela tua misericórdia. Quando eu apenas digo que estou com Deus, eu firmo isso dentro de mim, mas eu preciso ter obras, eu preciso ter o uso de fé, eu preciso ter o uso convicto na crença da sua palavra, na crença da sua revelação e das profecias. Quando eu acredito em todas essas ferramentas de Deus que Ele nos deixou, a palavra dele, as revelações vindas do Espírito Santo, para eu viver uma vida espiritual e melhor, para que o mundo natural não me traga, não me destrua e não me faça uma pessoa que não tem mais o sal, não seja mais a luz. Então o inimigo trabalha também para que eu perca essa vontade de me expressar diante de Deus pela bondade e a graça do Senhor, me expressar de uma forma espiritual para com Ele. Então é uma guerra, meus amados, é uma batalha, e quando nós acreditamos, somos aperfeiçoados, somos lapidados pelo Senhor, somos aprimorados pelo Senhor, e Ele nos tira de uma situação e nos coloca em outra situação. Para quê? Para Ele mostrar a sua glória, Ele mostra os seus afazeres sobre nós. Então observamos um versículo bíblico do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, diz: a minha palavra e a minha pregação
Paulo dizendo: não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e em poder. Meus amados e queridos irmãos, então veja, ele saiu de uma situação natural e adentrou numa situação espiritual, ao ponto de que ele acreditava que a sua pregação não consistia apenas no que ele só acreditava, o que ele aprendeu, a religiosidade, ou apenas as matérias que vinham do seu professor Gamaliel, mas ele começou a ter uma visão, ele começou a ter uma noção da realidade de vida, de poder, do que é servir a Deus, do que é estar com Deus, do que é respirar a Deus, respirar o Espírito, sentir a tua presença e a tua glória. E aí ele vai dizendo que as minhas palavras, pregações, ensinamento não consistia apenas do meu intelecto humano, apenas do que eu sei humanamente dizendo, aquilo que eu aprendi humanamente, mas tinha envolvimento do Espírito, tinha demonstração, execuções, atitudes favoráveis a Paulo e favoráveis a quem Deus usava Paulo para ser abençoado, liberto, curado, restaurado, transformado. Sabe por quê? Porque na vida de Paulo o Espírito estava atrapalhando. Quando ele estava no processo de perseguidor da igreja, quando ele caiu daquele cavalo, na estradinha de Damasco, quando ele caiu ali daquele cavalo, começou-se um processo de transformação e libertação. Esse processo de transformação e libertação é a mesma coisa dessa temática de hoje. Estava saindo as impurezas, estava sendo sacudido Paulo pelo pó da incredulidade, pelo pó das incertezas, pelo pó da perseguição, pelo pó da maldição, dos pensamentos maus, de um coração ruim. Tudo isso estava sendo transformado. Ele ouvia falar de Jesus Cristo, ele ouvia saber que existia o Cristo, mas quando Jesus apareceu para ele abriu o seu coração e a sua mente do entendimento, abriu o coração e a mente da humildade para entender o que Deus tinha um propósito. Muitas das vezes Deus está fazendo isso com muitas pessoas agora, fazendo com um processo na nossa vida, para que saia o pó da rapina, saia o pó das coisas ruins e entre no campo da adoração, no campo da felicidade, da bênção, sacudir espiritualmente para que saia aquilo que não agrada a Deus, sabe? Sair da mesmice espiritual, do marasmo da pregação, do marasmo dos ensinamentos, da falácia que não leva a nada. E Deus nos chama para uma novidade de vida. Deus nos chama para sermos novos. Deus nos chama para sermos melhores para com Ele, porque quando somos melhores para com Ele, vivemos a sua palavra, e Cristo há de levar os melhores. Cristo vai vir e levar somente os melhores. Por que isso vai acontecer? Porque Jesus está preparando o seu povo. Jesus está falando diariamente com a humanidade, com a sociedade, usando as suas ferramentas, que é a sua igreja, os seus servos. Para quê? Para que a sociedade seja construída do evangelho da salvação. O interesse maior de Deus é para que todos sejam salvos, para que todos sejam alcançados. Mas o homem, a mulher tem a propriedade, o livre-arbítrio, o poder de escolher se quer Deus ou se não quer Deus, se quer ir para o céu ou quer continuar segundo o curso desse mundo. Muitas vezes as pessoas dizem: eu tenho Deus no coração, eu quero ir para o céu, mas a Bíblia diz: o passaporte, a escada, o que valida a nossa entrada para o céu é vida com Cristo, é vida com a sua palavra, é aceitação ao Senhor, é entrega, renúncia, santidade, separação do que não agrada a Deus,
Deus e estar envolvido com as coisas do Senhor, reescrevendo ou firmando cada vez mais o seu nome no livro da vida, a qual está selado com os 7 selos, e naquele grande dia, Jesus, o Cordeiro de Deus, o único que vai desatar os selos, vai abrir o livro e vai ler os nossos nomes, vai ver se o meu nome, o seu, o nome de quem você ama, o nome de algum familiar, de uma parentela, vai ver se esses nomes não é um nome humano, é um nome constituído por Deus, se esses nomes vai estar no livro da vida. Olha, ninguém pode tirar isso, nem o diabo, nem os anjos, serafins, querubim, ninguém lá no céu, ninguém no mundo espiritual pode tirar isso. Sabe quem pode tirar isso? Nós mesmos, que temos o poder de tirar o nosso próprio nome do livro da vida. Como isso pode acontecer? Rejeitando a sua palavra, rejeitando o processo libertador de Deus, rejeitando as obras do Senhor sobre a nossa vida, rejeitando o chamado de Jesus sobre nós, rejeitando o processo libertador sobre a nossa vida, achando que o evangelho é pesado, achando que o evangelho não é para mim, não é para você. E quando nós entramos dentro desse campo de rejeição, ou de desprezo, ou de abandono, nós estamos desprezando o próprio Cristo, porque a palavra é o próprio Cristo, porque a palavra é o próprio Senhor, Ele é o verbo. João 1:1, o verbo era Deus, estava com Deus, permanecia na presença de Deus, veio até nós aos homens, os homens cheios de trevas, não compreenderam e não entenderam, porque estavam cheios de poeira da religiosidade, estavam cheios da poeira da incredulidade, estavam cheios de tribulações, não compreenderam a voz do Salvador e do Mestre. Mas quando Deus fala com o seu povo, o Espírito certifica, o Espírito valida, a base bíblica a qual o Espírito usa, ele certifica. Sabe para quê? Para que sejamos coerentes com as coisas do Senhor sobre a nossa vida. Um versículo bíblico que nos traz uma revelação e um procedimento muito forte é Isaías capítulo 52, versículo 1, em caixa alta e letras maiúsculas: desperta, desperta, veste-te a tua fortaleza, ó Sião, veste-te, ó Jerusalém, cidade santa. Olha aí, meus queridos, porque nunca mais entrará em ti nenhum circuncioso, nem imundo. Sabe por que isso? Por causa da espiritualidade, da libertação. Ele diz: desperta o povo, tira o jugo, desperta o povo, sacode-se a sua espiritualidade, sacode a sua vida espiritual, para que entre o Rei da Glória, entra a obra nova de Deus sobre a nossa vida. Parece que nós falamos dentro desse, contextualizando esse tema, parece que muitas vezes estamos tirando o contexto figurado para o contexto humano. Mas quando você entende uma coisa, que o processo com Deus é espiritual, você entende que não é só o corpo em movimento, é a vida espiritual em movimento. Não é estar se mexendo para que poeira saia, é a poeira espiritual que está impregnada da forma de como nós buscamos a Deus, da forma como nós estamos orando, como nós estamos falando com Ele, como nós estamos se achegando a Ele, como nós estamos se apresentando a Ele, e como nós iremos no momento do ajuntamento, da adoração, como que nós estamos se apresentando na presença de Deus. Será que nós estamos agradando? Será que nós estamos confiando que Ele está conosco nesse ato do ajuntamento? É isso que é a guerra espiritual, para que você não tenha certeza. Mas a Bíblia diz que nós, quando estivermos indo na presença do Senhor, adentrarmos na casa de oração, na sala da adoração, adentramos com quê? Com confiança.
adentramos com o quê? Com certeza, para que agrade o Espírito e agrade a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Ele continua a dizer por 2 vezes, que nós acabamos de ler: desperta, levanta-te, veste da tua fortaleza, se fortaleça, ó Sião, ó Jerusalém, ó povo, se fortaleça das virtudes, que é o poder de Deus sobre a tua vida. Você pode cruzar esse versículo da mesma forma quando nos ensina o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 11, que fala da armadura de Deus, e aí você entende que é o revestimento, é fortalecimento, é sair de um estado natural e ser fortalecido por um estado espiritual, é sair de um estado comum e entrar num estado que agrada ao Senhor, fortalecendo os seus pés, fortalecendo a sua mente, seu coração, a sua vida, e a espada da justiça esteja sobre você. Muito bem, e aí quando você está revestido, continua o versículo dizendo: porque formosa é Jerusalém, ou seja, quando está fortalecido, revestido, formoso é o varão, formosa é a varoa, formosa é a igreja, porque está na presença, porque está na luz, porque é o sal do mundo na terra, porque está sendo trabalhado pelo Senhor. Então a formosura, quando Jesus está presente, a formosura, então tem a beleza de Cristo. Se tem a beleza de Cristo, nenhum circunciso, o mundano, nada pode tirar e atrapalhar. Sabe por quê? Porque o povo está vigilante, está atento com as coisas do Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus. Irmãos amados e queridos, que coisa maravilhosa quando nós entendemos estar vivendo uma vida com Deus. Estar vivendo uma vida com Deus requer o quê? Entendimento. Não estou dizendo que muitas vezes as pessoas pensam: eu tenho que estudar muito para entender Deus. Não existe isso. Por quê? Não tem como entender 100% o próprio Deus. Não tem como medir, somar, pesar, esclarecer detalhes dentro de um mundo espiritual, misterioso. Não tem. Apenas o que existe é entendermos que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador, que fez todas as coisas para dar vida, vida com abundância, nos libertou, nos tirou das garras do inimigo, do adversário, para nós termos a oportunidade agora de sentir a tua presença, falar nessa transmissão que alcança as casas, o trabalho, nos smartphones, nos tablets, nas televisores, está alcançando agora. Por quê? Porque é Deus que nos permitiu, porque é Deus que assim aprove para que isso aconteça, para que o evangelho dele seja esmiuçado, declarado, divulgado, anunciado, falado, pregado, ensinado. Então Deus nos permite para que possamos interagir, assim como interagir no chat dessa transmissão. Que Deus abençoe a tua vida grandemente por você estar conosco, nos ajudando para que o Senhor seja primeiro de todas as coisas. Sabe de uma coisa importante, meus amados e queridos? Existem pequenos detalhes e pequenas coisas da nossa vida que nos faz ser abençoado e próspero e cheio do Senhor. São as ações que nós temos o poder de produzir para que o Senhor seja lembrado e adorado. As ações como? Simples, numa transmissão dessa, uma ação de um compartilhamento, uma ação de transmissão dessa, de você estar validando com um like. O que significa isso? Significa que você está incentivando essa transmissão, se incentivando essa plataforma para que o nome do Senhor, através desse programa, seja glorificado, engrandecido, e o nome do Senhor alcance as vidas, as casas, as famílias. Nesse momento nós estamos falando do Evangelho, falando desse tema que está aqui, mas nessa hora muitas pessoas estão morrendo, nessa hora muitas pessoas estão nas drogas, muitas pessoas estão sendo vítima de algum acidente, de algum crime, de alguma situação ruim. Muitas pessoas nessa hora estão em suas casas, e muitas das vezes famílias cheias de inimizade e discórdia, cheio de
confusões, tribulações, mas louvado seja o nome do Senhor, que você está ouvindo algo de Deus para a tua vida, algo que sirva para mim e para você, para o teu crescimento melhor na presença do Pai, porque a Bíblia diz que quando nós rejeitamos a palavra, estamos rejeitando o próprio Cristo, e quando nós rejeitamos um programa nessa veracidade, um programa com esse conteúdo, nós estamos rejeitando o próprio Cristo. Por quê? Porque a base principal dessa programação é a palavra de Deus, é a Bíblia do Senhor na nossa vida, é a Bíblia Sagrada que foi depositada sobre a nossa vida, e quando nós temos isso como uma regra de aprovação, como uma regra de felicidade dessa programação, você é abençoado. A tua casa é abençoada. Por quê? Porque você abriu para que adentrasse a palavra de Deus diante do teu lar, sobre a tua vida. Aí o Espírito Santo, que eu piamente acredito que ele invada de uma forma amorosa e gloriosa, doce e sutil, com a sua presença maravilhosa na sua casa e na tua família, e repreenda toda inimizade, repreenda o que não agrada a Deus, e te dê vitória, irmãos, e te dê prosperidade espiritual, para que você saia daquilo que não agrada a Deus. Muitas vezes nós esquecemos de nos fazermos o auto-julgamento, sabe? Esquecemos de entender alguns pré-requisitos que está na nossa vida e que foi estabelecido por Deus, para que possamos olharmos de uma forma mais profunda, de uma forma mais íntima com Deus, e fala: Senhor, mude em mim, transforma-me, ó Pai, que eu seja um vaso novo, uma ferramenta nova, que eu seja uma pessoa de um coração novo, de um coração aberto, para que o Senhor cuide de mim, da planta do pé até o alto da cabeça, para que a minha família, filhos, esposa, esposo, seja uma família abençoada, seja uma família crescente no Senhor, cheia das virtudes do Espírito Santo, e que os dons do Espírito, que possa ser refletido com o fruto do Espírito sobre a nossa vida, e o Senhor ser engrandecido sobre nós. Observamos um versículo, quando Paulo disse, em Efésios do capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus nos ajuda a entender, e por isso, de novo ele está dizendo: desperta-te, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Meus amados e queridos irmãos, que coisa maravilhosa entender esse versículo. É um versículo de uma verdade tão grande, é um versículo que nos traz uma proximidade de Deus tão grande, ou seja, os cuidados do Senhor para com a nossa vida, os cuidados do Senhor falando: levanta-te, meu filho, levanta-te, ó igreja, levanta-te, você jovem, levanta-te, você jovem, saia disso e creia nas palavras do Pai, sacode o que não agrada a Deus e tire isso da tua vida, e entre no plano exato do Senhor. Deixa Deus ser atuante sobre a tua vida. E por isso que ele diz: levanta, desperta, tu que dormes, dormindo espiritualmente, dormindo dentro da atmosfera humana, e não sentindo, vai para a igreja, mas não sente mais Deus, vai para a igreja, não entende mais a palavra, não consegue mais ouvir a palavra, não consegue mais contextualizar a palavra sobre a tua vida, não entende mais a mensagem. E o que está acontecendo? Está dormindo espiritualmente, está dormindo na presença do Senhor, não está aberto os seus olhos para compreender a real mensagem do Senhor sobre a tua vida. E uma coisa é interessante, e ele ainda diz de novo: levanta-te. Olha na sequência do versículo: levanta-te, saia disso, porque estamos mortos espiritualmente. Então veja bem: desperta,
saia do sono espiritual e levanta-te para que não esteja morto espiritual. Sabe, o lado humano está na igreja, está dizendo que é de Deus, que está com Deus, mas o fator espiritual está morto, não sente mais nada, não recebe mais nada, vive de memórias, de lembranças antigas, e não entende mais a novidade de vida com Deus, não entende mais nada do Senhor, não entende mais nada do Evangelho. Eu já li a Bíblia, então tá bom, eu já li os versículos, então tá bom. Se eu quiser algo novo, eu vou buscar ali na internet, eu vou buscar ligando para alguém. E Deus não quer isso apenas. Deus quer que nós sejamos com Ele. Deus quer que nós enxergamos essa realidade na presença dEle. Deus quer que Cristo seja esclarecido sobre nós, esclarecido a sua palavra sobre nós, esclarecido os seus desígnios sobre nós. Quer ter uma vida abençoada? Não é só eu dizer aqui que você vai receber, que você vai ter, que você vai vencer. Isso nós estamos cansados de ouvir, nós estamos cansados de saber, porque o Evangelho, ele é constituído entre entrega e vida, e o resultado da vida é as vitórias e salvação. O resultado da vida é as vitórias e conquista. Mas para eu ter vitórias e conquista, eu preciso me entregar, eu preciso orar, eu preciso ler, meditar na lei do Senhor, meditar nas coisas de Deus. Eu preciso levantar-me e falar: Senhor, ajuda-me a me levantar, ajuda a sair do sono, do peso que está impedindo de eu me aproximar contigo. Me ajuda a ouvir a tua voz, limpa os meus ouvidos, unge para eu entender a tua palavra, compreender a tua vontade sobre a minha vida. Ajuda-me, Senhor, porque eu preciso. Sou necessitado e carente, como diz Davi, preciso do Senhor. Ainda que tenha muitas coisas na vida, que você possa ter posses, que você possa ter dinheiro, que você possa ter um bom emprego, mas uma coisa é certa: precisamos de Deus, precisamos de Jesus para que nos ajude a viver isso juntos. Ele disse: quem está em mim, eu estou nele. Onde estiver está o Pai, eu estiver o Pai, está o Espírito. E onde estivermos com essa novidade de vida, a poeira da incredulidade vai sair e haverá coisas novas de Deus sobre a nossa vida. Uma coisa é certa: louvado seja o nome do Senhor. Isaías, no capítulo 60, versículo 1, você pega esse versículo e cruza, une junto com Efésios 5,14, que nós acabamos de ler, de novo em caixa alta e em letras maiores. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória de Deus, do Senhor, vai nascendo sobre ti. Então, meus queridos, existe umas coisas interessantes. Pega esse versículo, reparte ele, faz uma exegese simples e uma pequena hermenêutica. Primeiro ponto, fala a palavra da profecia de Isaías: levanta-te, saia, se desprende, dá o primeiro passo a Cristo, dá o primeiro passo da aceitação à sua palavra. Isso significa levantar. Dá o primeiro passo para o Evangelho, e significa se envolver. Dá o primeiro passo à pregação. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos: quem acreditou nessa pregação? Quem acreditou no braço do Senhor? Como haverá de acreditar se não há quem pregue, quem anuncie? Então, quando nós acreditamos na palavra, como é algo que venha para a nossa vida, para nos fortalecer e nos dar força, nós estamos nos levantando. Quando nós, com fé, e sabemos que Deus está falando com a tua igreja, e dentro do propósito do levantar, nós estamos dando o primeiro passo ao Senhor. Aí continua dizendo: resplandece o brilho do Senhor na nossa vida, o brilho do Senhor em toda a nossa maneira de viver. Lembra que Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que é isso? Um caminho abençoado, um caminho
caminho trilhado pelo Senhor. Isaías também profetizou em 53, dizendo: pelas suas pisaduras eu sou sarado. É trilha, é caminhada, é estar nas pegadas, nos passos de Cristo, e pelas suas pisaduras somos sarados. Não é ser sarado da dor física apenas, não é ser sarado da dor comum, aflição humana diária, mas é o sarado de uma vida espiritual curada. A nossa alma precisa de Deus, a nossa alma precisa do Evangelho do Pai, nossa alma precisa de Cristo. E quando ele vai dizendo sobre trilha, quando ele vai dizendo de lâmpada para nos brilhar o nosso caminho, porque o mundo é escuro, o mundo é tenebroso, o mundo jaz do maligno, o mundo já está morrendo nas mãos do inimigo, mas com a permissividade de Deus, mas com a vontade de Deus, para que isso aconteça, para que se cumpra a sua palavra, para que se cumpra os seus sinais, para que se cumpra os propósitos, desígnios de Deus. Por isso que Deus está permitindo que o mundo é assim, porque se Deus não permitisse, como que o mundo iria até Deus? Como que o mundo lembraria de Deus? Como que o mundo lembraria da obra do Pai? Porque muitas vezes, humanamente dizendo, nós seremos humanos, quando a vida vai bem, quando está tudo bem, muitos esquecem de Deus, muitos esquecem de procurar buscar o Senhor, muitos esquecem de estar na vontade do Pai, mas quando vem a dor, a luta, a provação, as adversidades, aí muitos correm para as igrejas, muitos correm na oração, muitos pedem isso, pedem aquilo, campanha, compromisso. Sabe por quê? A aflição, a dor está batendo, está te ocasionando essa situação, mas Deus não quer que nós esperamos isso para acontecer. Ele quer que diariamente nós estejamos com Ele, buscando a tua face, buscando ao Senhor, enquanto se pode achar, enquanto há tempo, enquanto há um momento, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto a porta da salvação está aberta. Os desígnios de Deus é esse: busque o Senhor enquanto Ele nos chama, enquanto Ele está com nós, nos chamando para dar essa vida. Continua o versículo dizendo: do resplandecente, do brilho, porque já vem a tua luz. Jesus confirma também dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que veio para dar vida e vida com abundância. Classifica e nos faz uma conotação, Cristo dizendo que nós somos essa luz do mundo, nós somos a luz, porque a luz do Pai está sobre nós, brilhando nas trevas, sobre as trevas. Então, meus queridos e amados, vejamos como essa profecia de Isaías tem tudo a ver em relação a se desprender de uma espiritualidade miserável, de uma espiritualidade raquítica, anêmica, sem poder, sem nada, e quer nos transportar, nos levantar para atingirmos o brilho de Deus, a luz de Deus sobre a nossa vida, para atingirmos a luz do Pai na nossa caminhada, que é as pisaduras, lâmpada nas caminhadas, para não olhar para a direita e nem para a esquerda, muito menos para trás, mas para olhar para o alto, da onde vem o meu refúgio, socorro, bem presente no momento da angústia. Então a resposta de Deus é bem clara e bem realista, do que quando isso vai acontecendo, vai nascendo sobre ti a presença e a glória de Deus sobre a nossa vida. Coisa boa é, meus irmãos, ter novidade de vida, saber que Deus está operando, realizando seus propósitos sobre nós. Coisa boa é vivenciar esses propósitos. Significa que Deus, pela bondade misericordiosa, está realizando grandes coisas, mas para isso acontecer, vai nos confirmando todo dia o Senhor, passos sobre passos da sua presença, e nós confirmando com o Senhor o que? A nossa entrega,
nossa santificação a Ele, a aceitação ao Evangelho, a aceitação à Sua palavra. E quando eu tenho isso como regra de fé, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Quem é justo? Aquele que é justificado pelo justificador. Quem é justificador? Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos dar essa oportunidade. Fomos justificados por Ele, e através dele iniciou o início da graça. Graça, favor imerecido. Não só isso, graça significa aquele que se colocou à frente de nós, se tornando como um maldito. Jesus se tornou maldito porque a maldição que estava sobre mim, sobre nós, e era pesada diante de Deus, e estávamos o que? Destituídos da sua glória. Estávamos pesados por causa do nosso pecado, por causa das nossas faltas e erros, mas Jesus, Ele levou sobre si, quando Isaías profetizou aí no 53, Ele levou sobre si as nossas dores. Esse levar sobre si, Ele levou tudo que estava nos impedindo de sermos constituídos filhos. Estávamos impedidos de sermos considerados servo. Aí Ele pegou todo esse peso e colocou sobre o jugo, sobre Ele, e levou e despejou, aniquilou, descarregou, dissipou na cruz do Calvário. Para quê? Para que através disso, que o seu sangue que verteu e a água sobre o seu corpo, simbolizando Ele, descrevendo Ele como a água da vida, e o seu sangue que precisava na representatividade como um Cordeiro de Deus. Então Cristo ali na cruz, sendo Cordeiro de Deus, sacrificando-se ao Pai por causa de nós, para que o seu sangue que verteu na cruz desse-nos a oportunidade e o perdão do Pai sobre a nossa vida. E quando aquele soldado que perfurou o seu abdômen, saiu água, a água que jorrou ali do abdômen de Cristo, simbolizando o que eu acabei de dizer, o que? A água da vida. Justifica Cristo sobre nós, quando Ele disse: aquele que crê em mim, fluirão água da vida sobre o seu ventre. Então, quando nós estamos com Cristo, a água da vida, que é Cristo, está sobre o nosso ventre, dentro de nós, porque Ele vivencia as nossas aflições e cuida de nós, porque a Bíblia diz que quando nós somos cuidados pelo Senhor, a Bíblia nos fala: lança sobre Ele todas as nossas ansiedades, preocupações, planos, tudo lança nas mãos do Senhor. Sabe, quando eu estou fazendo isso, eu estou prefigurando o jugo de 11:28 de Mateus. Lança a opressão sobre ele, o jugo. Aqui, Jesus, eu acabei de dizer, aqui, está tudo aqui nas tuas mãos. Eu vim diante dos teus pés colocar e declarar o peso que estava trazendo a minha infelicidade, que estava trazendo a tristeza espiritual. Então eu vim diante do Senhor sacudir-me a minha vida para colocar diante da tua presença, porque o teu fardo é leve, porque o teu fardo é transformador e nos faz ter vida cada vez mais. Sabe, isso é diário, irmãos. Isso é diário, é como uma construção, é uma comunicação, é uma ligação, é uma profundidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na nossa vida. É uma forma de interagir espiritualmente com o Senhor, para que possamos ser cada vez mais alcançados por Ti. Amém? Que Deus continue nos ajudando, que Deus continue te dando forças, que Deus continue te dando graça, derramando sobre a tua vida essa ciência, dessa espiritualidade, nessa temática de hoje, que mude a sua forma de entender o Evangelho, que mude a tua forma melhor de ser esclarecido o Evangelho do Senhor, para que você compreenda, busque, ore, vai até o Pai, não espere pelos outros. Não vive de carona de oração, não vive de carona de palavra. Você precisa ter a palavra, você precisa ter a oração, você precisa ter
contato com Deus cada vez mais sobre a tua vida. Deus abençoe os que já estão conosco, que têm abençoado essa programação cada vez mais. Reprise dessa programação lá no meu canal às sextas-feiras às 21 horas para a glória de Deus. Procure aí no YouTube Fábio Vladimir e abençoe também com a tua inscrição, irmãos. Abrace e será abraçado. Quarta-feira que vem, se Deus assim permitir, estaremos aqui na Sun News, da TV Sun News, para abençoar a tua vida e com um tema diferenciado, sistemático, dentro do universo cristão. Fique conosco, abençoe cada vez mais, marca na tua agenda e até quarta-feira, se assim Deus permitir, estaremos aqui juntos, unidos e reunidos na presença do Senhor Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor e tenham uma boa noite na presença de Cristo Jesus.